vocês? Todos prontos aí para mais uma aula de língua portuguesa? A professora está com tudo pronto aqui. Agora vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu sou a professora Daiane. Então, agora vamos nos organizar. Organizar os materiais para a aula de hoje. Olhem aí na tela. Para a aula de hoje, nós precisaremos de caderno, o lápis e a borracha. São os materiais que você já está acostumado a utilizar. Então, para hoje, nós não precisaremos de nada diferente. Então, crianças, agora a professora Daiane vai pedir para vocês anotarem aí no caderno, né, como vocês estão acostumados, a data de hoje, a aula de língua portuguesa. Anotem aí com aquele capricho que vocês sabem. Muito bem, então agora que vocês estão aí com o caderno organizado, nós vamos relembrar lá a nossa aula anterior. Lembram que na aula anterior nós conversamos bastante sobre o texto escrito Regra de Jogo. A regra de jogo Batalha dos Peões, lembram? A professora falou sobre as partes desse texto, as partes bem importantes, né, que precisam ter para que as pessoas que leiam o texto consigam compreender como se joga. Depois disso, nós fizemos a brincadeira, o quiz de perguntas e respostas sobre o jogo. E vocês estavam super espertos, lembram disso? E a professora Laiane também ensinou vocês a construírem o jogo, né? A construir o jogo Batalha dos Peões. Ela utilizou um outro recurso. Lembram que recurso que era esse? Ela utilizou o vídeo. E o texto da professora Laiane era um texto oral. Ela ensinou através da fala. E nós vimos que também, apesar da professora Laiane não escrever nada no texto, ela também precisava dizer lá algumas partes importantes para vocês, né? O nome do jogo que vocês iam construir, os materiais que vocês precisavam e também explicar o passo a passo. Lembram de tudo isso? Muito bem. Crianças, na aula anterior, a professora também propôs um desafio. Lembram? Era um desafio bem divertido para vocês ensinarem alguém aí na casa de vocês a jogar, ensinar as regras do jogo. Vocês conseguiram ensinar a regra do jogo? De que forma que vocês ensinaram? Utilizaram a fala para ensinar as regras? Muito bem, crianças. A professora trouxe aqui também o jogo, olha só. Eu consegui também ensinar as pessoas lá na minha casa a jogar. Os peões, a professora utilizou, que a gente utilizou as pedrinhas para jogar. Muito bem. Agora, crianças, nós iremos fazer uma proposta de comparação dos textos. Para isso, a professora quer que vocês observem aí na tela de vocês os dois textos que nós trabalhamos. O texto escrito da regra do jogo e o texto em vídeo. Então agora nós vamos comparar esses dois textos. Já vimos que os dois textos nos ensinam a fazer algo. Mas o que será que eles têm em comum e o que eles têm de diferente? Vamos ver então? Crianças, então agora, para comparar esses dois textos, a professora fez aqui esse quadro comparativo. Aqui na segunda coluna, nós temos a resposta referente ao texto 1,
que é o texto regra de jogo, o texto escrito. E na outra coluna, o texto 2, né? O texto 2 referente ao vídeo. O vídeo que a professora Laiane ensinou vocês a construírem o jogo. Bom, a professora Daiane vai ler aqui, ó, os tópicos, né, que nós compararemos. E daí vocês vão me ajudando aí de casa, certo? Então, o primeiro tópico é o título. Vocês lembram, crianças, quais dos dois textos possuíam título? Lembram que a professora Daiane comentou com vocês que é bem importante que a regra de jogo possua um título. E que título que era esse? Muito bem, é o nome do jogo, né? E qual era o título do texto 1? Qual dos textos possuía lá como título Batalha dos Peões? Lembram? Muito bem, o texto 1. Então, o título do texto 1, Batalha dos Peões. E o texto 2? O texto 2 não era um texto escrito, é um texto oral, mas a professora Laiane falou durante o vídeo como era o nome, né, do jogo que vocês iam construir. Lembram? Então, o título lá do texto 2, a professora Laiane disse: vamos construir o jogo Batalha dos Peões. Então, o título: Como construir o jogo Batalha dos Peões. Muito bem. Então, os dois textos precisaram de título. E agora? Vocês sabem, vocês lembram, crianças, qual era o assunto dos textos? Que assunto tinha o texto 1? E o texto 2? Quais dos textos falava sobre o jogo Batalha dos Peões? O texto 1 ou o texto 2? Lembram? Isso aí. Os dois textos falavam sobre o mesmo assunto, sobre o jogo Batalha dos Peões. Então vamos colocar aqui, ó, texto 1, o assunto é o jogo Batalha dos Peões, e o texto 2 também. Os dois traziam como assunto o jogo Batalha dos Peões. Agora, o próximo tópico aqui, ó, é a finalidade. Vocês sabem o que é finalidade? Finalidade é por que esse texto foi construído, para que ele foi escrito, né? Por que será que a autora Sabrina Chevanes escreveu esta regra de jogo Batalha dos Peões? E por que será que a professora Laiane fez um vídeo para vocês? Qual era o objetivo desse vídeo? Vocês lembram, crianças? Os dois textos tinham como objetivo ensinar algo para vocês. O primeiro falava lá em ensinar como jogar. Então, a regra do jogo ensinava como jogar o jogo Batalha dos Peões. E o vídeo? Ele ensinava a jogar também? O que o vídeo da professora Laiane ensinava? Mas vocês estão muito espertos, crianças. Isso mesmo, o vídeo da professora Laiane ensinava a construir o jogo. Olhem lá, a professora vai colocar aqui. Viram só? Então, os dois textos tinham como finalidade ensinar algo. São dois textos instrucionais que dão instruções de como fazer algo. Um, como jogar, e o outro, como construir o jogo. Certo? Compreenderam? Então, agora vamos para o próximo tópico? Olhem só. Qual foi o formato dos textos? Que forma, né, que eles foram feitos? Durante o texto 1, a autora, né, a Sabrina Chevanes, ela fez o quê? Ela escreveu o texto. Lembram que ela escreveu, ela utilizou a escrita, né, do texto, e a professora trouxe para vocês também o texto ampliado, né, utilizando a escrita. Então, o formato aqui era um texto escrito. E o texto 2 da professora Laiane lá, o vídeo? O vídeo era um texto escrito?
Não, né? Então não podemos colocar que ele também é um texto escrito. Qual o formato que ele tinha? O texto da professora Laiane é um manual de construção em vídeo. Nós utilizamos lá o vídeo e também ele é um texto oral, que foi utilizado a fala. Compreenderam? Bom, e agora nós vamos aqui para os recursos utilizados nos textos. Que recurso será que foi utilizado? No texto número 1, foi utilizado a escrita e imagens sem movimento. As imagens estavam estáticas. Lembra que a professora acrescentou as imagens no texto para vocês compreenderem melhor? Então, olhem lá, o formato, né, os recursos utilizaram foram a escrita e as imagens sem movimento. E agora, no texto 2, no vídeo, qual foi os recursos que a professora Laiane utilizou? Ela utilizou o recurso em áudio, né, que tinha o som e a imagem estava em movimento. Então, com o recurso do vídeo, a professora Laiane lá foi mostrando, né, os objetos para vocês. Vocês conseguiram perceber que o vídeo ele tem muito mais movimento do que o texto, né, o texto escrito. Certo? E aqui embaixo, crianças, nós temos ali, ó, qual apresenta os materiais necessários. Lembram que nós conversamos sobre as partes do texto? A professora falou, né, que era bem importante, tanto no texto da regra do jogo, quanto no vídeo, apresentar lá quais materiais que iam ser utilizados. Na regra de jogo, né, a professora mostrou lá os materiais que eram as peças do jogo Batalha dos Peões. Lembram? O tabuleiro e os 16 peões. E no vídeo, a professora Laiane apresentou materiais. Lembram? Ah, isso mesmo, ela apresentou os materiais que vocês precisavam para construir o jogo. Então, nos dois textos, nós vamos colocar esse X aqui, porque nos dois textos foram apresentados os materiais necessários. E o nosso último tópico, crianças, está falando assim: qual apresentou o passo a passo. Vocês lembram que é bem importante também, num texto que nos ensina algo, ter o passo a passo? O passo a passo são as instruções, né, do que você deve fazer, tanto na hora de jogar, como no texto 1, como na hora de construir o jogo. Então, foi apresentado lá o passo a passo no texto 1? Foi, né? Lembra que estava escrito lá como jogar? Era lá o passo a passo. Vamos colocar aqui, então. E o passo a passo do texto 2 eram aquelas orientações que a professora Laiane deu. Lembram que ela estava ensinando o que vocês deveriam fazer lá para construir o tabuleiro e as peças do jogo? Lembram? Então, o texto 2 também apresentou o passo a passo, que é uma parte bem importante dos textos instrucionais, os textos que nos ensinam algo, certo? Muito bem. Então, a professora vai colocar aqui também. Conseguiram perceber, então, crianças, as semelhanças e as diferenças desses dois textos? Eles possuem algo em comum, mas também possuem características diferentes. Perceberam? Então, agora, nós vamos fazer a nossa próxima atividade. Então, agora que nós já observamos, né, comparamos esses dois textos, a professora vai propor para vocês observarem mais uma característica desses textos, ok? Então, observem aí na tela de vocês. A professora colocou ali, ó, o passo a passo da regra do jogo, né? Como jogar. E mais uma característica bem importante desse texto, que eu quero que vocês observem aí com bastante atenção, é que esse texto, ele possui frases curtas, né, marcadas ali por tópicos.
E esses tópicos, né, eles falam ali as ações que vocês devem realizar durante o passo a passo desse jogo. Tem algumas palavrinhas ali em cada frase do passo a passo que orienta esta ação. Qual palavra, né, representa ali a ação que vocês precisam realizar? Essa palavrinha é o verbo, tá? A professora vai mostrar ali para vocês. Então, na primeira frase, colocar 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na sétima fila. Vocês conseguem perceber, crianças, qual é a palavra que representa a ação que vocês devem realizar? A professora vai mostrar aí para vocês. É a palavra colocar. Isso mesmo. Vamos na próxima frase? Ali o próximo tópico diz: mover o peão somente para frente. Em seu primeiro movimento, terá a opção de avançar uma ou 2 casas. Depois que andou a primeira vez, mover o peão de uma em uma casa. E agora, nesta frase aí, né, nessa instrução, qual é a palavra será que significa a ação que vocês devem realizar? Observem a palavra mover. Mover, então, é a palavra que representa a ação. E na próxima frase? Lá diz: capturar o peão do adversário somente na diagonal, avançando somente uma casa. Qual será que é a palavra que representa a ação que vocês devem realizar? Será que é a palavra diagonal? Diagonal representa a ação? Acho que não, né? Ou será a palavra casa? Não, né, crianças? Conseguem observar, então, a palavra capturar? A palavra capturar, então, representa a ação que vocês devem realizar. É o verbo, né? O verbo lá na frase. Muito bem. Então, agora, vamos observar também aí, ó, as frases que a professora Laiane, né, utilizou durante o vídeo. Ela também deu algumas instruções para vocês construírem o jogo. Vamos ver lá, então, quais ações a professora Laiane falou? A professora Laiane falou: vamos separar os materiais. Então, separar é a ação que vocês deveriam realizar. E a professora Laiane também falou lá para você dobrar a folha de sulfite formando um triângulo. Qual é a palavrinha aí nesta frase que representa a ação que vocês deveriam fazer? É a palavra dobrar. Perceberam, então, crianças, mais uma característica desses textos? São textos, né, que possuem ali palavras que representam as ações, o que vocês devem fazer, tanto na hora de jogar como na hora de construir o jogo. Então agora a professora vai propor uma brincadeira com as palavras dos textos. Vamos brincar então? Para isso, a professora Dai quer que vocês copiem esta tabela que está aí na tela de vocês. Para isso, 1 minutinho.
Então agora, crianças, que vocês conseguiram organizar aí a tabela, a professora vai explicar a nossa brincadeira. A brincadeira, então, é a batalha das palavras, tá? A professora escondeu aí aquelas palavras que nós vimos anteriormente, as palavras que representavam as ações, né, que vocês tinham que realizar durante o passo a passo lá dos textos. Olhem lá, a palavra mover, colocar, separar, dobrar e capturar. A professora escondeu elas aqui neste quadro, certo? E para vocês me ajudarem, né, a descobrir aonde estão essas palavras, a professora vai orientar vocês dando algumas coordenadas. Por exemplo, eu posso falar lá, a coordenada A1. Então, aí no caderno de vocês, depois que a professora ler, né, qual é a frase, né, que está faltando, a ação que vocês precisavam realizar, porque a professora retirou as palavras que significavam a ação lá do texto. Agora está sem as palavrinhas. Vocês precisam ajudar a professora a descobrir e colocar essas palavras lá nas frases novamente. Então, aí vocês escreverão a palavrinha conforme a coordenada que a professora for falando, ok? Eu vou explicando mais um pouquinho no decorrer para vocês. Vamos lá então? A professora vai falar a primeira coordenada. Elas estão bem aqui. Vou ler esta primeira aqui. Observem lá. Vocês terão que encontrar aí no caderno de vocês a coordenada A4. Vamos olhar aqui? Coordenada A na primeira linha, coluna 4. Então, lá no caderno de vocês, coloquem lá o dedinho lá em cima, para vocês verem aonde vocês terão que escrever a palavrinha que representa a ação que vocês acharem que cabe na frase. Certo? Agora prestem atenção que a professora vai ler. É a ação realizada para organizar os peões no tabuleiro no início do jogo. É a ação realizada para organizar os peões no tabuleiro no início do jogo. Olhem lá, crianças. A frase ficou sem a ação. Qual é a palavra que cabe ali? Ali diz 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na sétima fila. E agora? Escrevam aí. Qual daquelas palavras encaixam aí nesta frase para indicar a ação que vocês devem fazer com os peões? Pronto? Conseguiram escrever? A professora vai mostrar então para vocês qual é a palavra. Olhem só. A palavra que indica esta ação é a palavra colocar. Vocês precisam colocar 8 peões na segunda fila e 8 peões na sétima fila. Conseguiram acertar aí? Se não acertaram, não tem problema. Podem arrumar aí também. Bom, então agora vamos para a próxima coordenada. Qual será? Vou pegar essa daqui. Vou ler aqui para vocês. É a coordenada A1. Então, encontrem aí na tabela de vocês. A1. Olhem só. A, coluna 1. Coloquem lá, então, né, o seu lápis em cima lá, né, na parte dessa tabela. A professora vai ler, então. É a ação que deve ser feita com os peões para que o jogo aconteça. O que vocês precisavam fazer, crianças? Qual é a ação que deve ser feita com os peões para que o jogo aconteça? Olhem lá, a frase está sem esta ação. Está dizendo lá, os peões somente para frente. Qual é a palavrinha? Qual é a ação? Escreveram? Pensa lá. Muito bem, então agora olhem aqui. A professora vai desvendar qual é a ação que vocês têm, qual a palavra que vocês precisam colocar aí. É a palavra mover.
Mover os peões somente para frente. Eu sabia que vocês iriam acertar. Então agora, crianças, observem lá na frase a palavra mover, que representa a ação. Mover os peões somente para frente. Muito bem. Então agora vamos para a nossa próxima coordenada. É essa daqui. Vamos lá? Eu vou ler para vocês B3. Linha B, coluna 3. Então, conseguiram localizar aí no caderno de vocês a coluna B3? Muito bem, a professora vai ler então. B3. É a ação que deve ser feita para pegar o peão do outro jogador. É a ação que deve ser feita para pegar o peão do outro jogador. O que vocês precisavam fazer? Vocês lembram qual é a palavrinha que representa a ação que vocês devem realizar? Marquem lá na tabela de vocês. Pronto? E a palavra é capturar. Capturar todos os peões do seu adversário. Acertaram? Tenho certeza que sim. E se você não acertou, pode também organizar aí, colocar a palavra capturar. Então agora, crianças, vamos para mais uma coordenada. Observem aqui. É a coordenada D1. Vamos localizar aqui na tabela? A coordenada D, né, olha lá, a linha, coluna 1. Tá bem aqui no cantinho, ó. Conseguem visualizar? Encontraram aí no caderno? Então agora a professora Daiane vai ler para vocês. Qual será a palavra, né, que representa a ação que está aqui? Vamos ver. Então, agora, no vídeo Como confeccionar o jogo, é a ação realizada para formar um quadrado na folha de sulfite. Lembram lá? A professora Laiane falou, né, para vocês o que vocês deveriam fazer com a folha de sulfite. Vocês lembram? Que palavrinha que nós podemos colocar ali? Pensaram? Colocaram na tabela? Vamos então agora voltar aqui com a professora Daiane. Vamos observar qual é essa palavra? E a palavra que representa lá a ação que vocês teriam que fazer com a folha de sulfite é a palavra dobrar. Vocês teriam que dobrar a folha de sulfite. Mais uma palavra que representa a ação. Agora nós vamos para a nossa última coordenada aqui do nosso jogo. E é a coordenada D3. Olhem só. Vamos localizar aqui, antes para vocês se localizarem também aí no caderno de vocês. Então, D, está aqui embaixo, né? A linha D, coluna 3. É aqui que vocês terão que escrever a palavrinha. Então, a coordenada D3 é a ação realizada ao juntarem os materiais para construir o jogo. Qual é a ação que vocês deveriam realizar lá, né, com os materiais que a professora Laiane pediu para vocês? Vocês lembram? Escrevam aí no caderno de vocês. Então agora, vamos conferir? Vamos revelar então qual é a palavra que indicava essa ação. A palavra separar. Foi a palavra separar que vocês escreveram aí? Se não foi, pode escrever ela aí no caderno de vocês, certo? Olhem lá, a palavra separar. Separar os materiais. Muito bem, crianças. E agora?
vocês conseguiram perceber que tanto a regra do jogo escrita como a instrução, né, em vídeo que a professora Laiane ensinou para vocês, usaram as ações que são verbos terminados em R? Vocês conseguiram perceber que todas essas palavras possuem o R no final? Olhem lá, observem aí na tela. A palavra colocar, dobrar, mover, capturar, separar. Todas estas palavras terminaram com o R, né? São verbos que indicam a ação. Interessante, né? E agora, crianças, vocês sabem de que outra forma essas ações poderiam estar escritas? Considerando, né, ensinar algo a alguém, ao invés de falar mover, como que eu poderia orientar? Vamos tentar então escrever de outra forma? Observem aí na tela de vocês. Nós temos a primeira frase: colocar 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na sétima fila. Ao invés de colocar a palavra ali, colocar, que outra forma vocês poderiam escrever indicando esta mesma ação, dando uma orientação? Coloquem aí no caderno de vocês somente a palavra que vocês acham que encaixaria ali nesta frase. Ao invés de colocar, que outra palavra vocês poderiam escrever? E embaixo, nós temos ali a frase dobrar o papel sulfite. Ao invés de escrever ou falar, né, dobrar, eu poderia indicar como. Como que eu poderia orientar uma outra forma, né, que vocês podem escrever? Pensem aí um pouquinho e a professora vai dar um tempinho para vocês. Então agora a professora vai mostrar para vocês qual é a outra palavra que vocês poderiam utilizar ali para orientar a colocar os 8 peões na segunda fila. Vocês poderiam ter escrito aí coloque. Ao invés de falar colocar, vocês poderiam orientar: coloque 8 peões na segunda fila do tabuleiro e 8 peões na sétima fila. E a segunda ali, instrução: dobrar o papel sulfite. Ao invés de dobrar, vocês poderiam escrever dobre. Dobre o papel sulfite. É uma outra forma de orientação, num texto que vai ensinar alguém. Bom, agora olhem lá. Nós temos mais um exercício.
A próxima frase é: mover os peões somente para frente. Agora a professora já deu algumas dicas lá nas frases anteriores. Pensem lá. Ao invés de colocar mover, vocês podem orientar com qual palavra? E a segunda frase: capturar todos os peões do seu adversário. Ao invés de capturar, vocês podem orientar para... Então agora podem escrever aí no caderno de vocês. Vamos conferir então quais são as palavras? Então, ao invés, da ação mover, vocês poderiam orientar como mova. Mova os peões somente para frente. E no lugar da ação capturar, vocês poderiam colocar lá a orientação dizendo: capture todos os peões do seu adversário. Viram só? Acabaram de aprender uma outra forma, que vocês podem utilizar também nos textos, na regra do jogo, ou quando vocês forem ensinar lá alguém a construir algo. Então agora, observem aí na tela de vocês. Na primeira coluna, a professora colocou lá todas as palavras que indicam a ação, o verbo. E na segunda coluna, são as palavras, que são a orientação. É a orientação que surge lá daquele verbo. Vamos ver então? Olha lá. A ação dobrar com a orientação, dobre. Colocar, coloque. Mover, mova. Ação capturar com a orientação capture. E separar com separe. Então agora, crianças, a professora vai pedir para vocês aí imaginarem que vocês estão falando essas frases para alguém. Eu vou colocar as frases aí na tela e vocês vão ler em voz alta junto comigo. Então preparem-se aí para ler, certo? Olhem lá. Vamos lá. Eu vou colocar os peões no tabuleiro. Conseguiram ler? Isso. Vamos para a próxima. Vou dobrar o papel sulfite. Falaram aí bem alto? Isso aí. Próxima frase. Eu vou mover meus peões e capturar os peões do adversário. Leiam aí em voz alta também. E a próxima frase. Vou separar os materiais para o jogo. Falaram em voz alta aí? Conseguiram realizar a leitura? Ah, muito bem, crianças. Vocês perceberam que o jeito de falar pode ser diferente do jeito de escrever? Bom, observem ali. Às vezes, durante a fala, o que é bem normal, durante as nossas conversas do dia a dia,
nós esquecemos de pronunciar, de falar algumas letrinhas nas palavras, né? Eu esqueço ali, por exemplo, de pronunciar o U da palavra vou, ou às vezes esqueço de falar a letra R, né? Ali no final da palavra colocar. Mas nós temos que observar que na fala é algo bem comum. Só que durante a escrita eu não posso deixar de escrever essas letras. Eu tenho que escrever lá, eu vou colocar, sem esquecer do R, os peões no tabuleiro. Observem ali a outra frase, vou dobrar, a mesma coisa, né? Às vezes nós não pronunciamos na fala a letrinha O ou R, mas na hora de escrever, nós temos que respeitar as regras, né? As regras da língua portuguesa. Então, vou dobrar. Olha lá na outra frase. Eu vou mover, né? Mover termina também lá com R. Não posso deixar de escrever. Meus peões e capturar. Também lá na hora da escrita, não esquecer da letrinha R, certo? Última frase, vou separar, né? Observem lá também, vou separar, também termina lá com a letrinha R. Muito bem, vocês estão bem espertos, hein? Tenho certeza que na hora da escrita vocês lembrarão sempre de usar o R no final dessas palavras, certo? Então agora, pessoal, a professora tem aqui um desafio para vocês. Observem aí. Vocês terão que escrever uma frase sobre algo que você ainda fará hoje, tá? Depois vocês vão comparar a escrita com o jeito que você falou esta frase. Então, pensem aí o que vocês ainda farão hoje. A professora, ó, eu vou ler um livro. E vocês? O que vocês farão ainda hoje? Muito bem, crianças. Vocês lembram que na aula anterior o estudante Caio ensinou para vocês o movimento da peça Torre do jogo de xadrez? Então, hoje nós temos mais um estudante, colega de vocês, que também ensinará o movimento de mais uma peça. Esta peça aqui, ó, o cavalo. O estudante Matheus de Moura Pereira Brito Reginalda vai ensinar para vocês o movimento da peça cavalo. Vamos ver o vídeo então? Oi, meu nome é Matheus e eu tenho 8 anos. E eu adoro jogar xadrez. E vocês aí, gostam? Hoje eu vim falar sobre uma peça, o cavalo. Então, ela é uma peça que anda de um jeito muito interessante, anda em L. Mas não é um L normal, é um L de todos os jeitos. Então, ela também é uma peça que pode pular por cima das outras. Então, vou mostrar no tabuleiro para vocês verem. Ó, um L normal. Mas também pode fazer um L de ponta cabeça. Então, agora é a vez de vocês. Nossa, Matheus, que explicação maravilhosa! Eu entendi direitinho qual é o movimento da peça cavalo no jogo de xadrez. Muito obrigada por nos ensinar. Crianças, agora a nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado bastante. Então, até a próxima aula. Tchau!